Que a paz de Deus, que a luz de Maria Santíssima envolva a todos nós, hoje e eternamente. Que Deus esteja nesse ambiente para confortar todas as almas aflitas e sobrecarregadas. Todos aqueles que vieram para esse hospital na esperança de um internamento espiritual, na esperança da cura dos seus próprios males. A questão da morte em mundo de expiações e prova é bastante complexa para o espírito ainda que não tem evolução. No sentido geral, muitos espíritos, no momento da morte, concentram dentro da sua personalidade o nada, ou muitas vezes o infinito que ele não conhece, do próprio universo. Começa a julgar os seus próprios atos cometidos na terra e nem percebe que Deus é perdão, que Deus é amor, que Deus é compreensão. Na agonia do desencarne, em mundo de expiações e prova, muitos espíritos se concentram em vários fatores de consciência de culpas profunda. Naquele exato momento, ele acha que os erros cometidos, erros esses que podem ser corrigidos como espírito, vai levar ele ao inferno, ou a caridade que ele fez vai levá-lo ao céu. Por engano de muitos espíritos que pensam dessa forma e que agem desta maneira. Deus, com a sua infinita bondade, sabe o coração de cada um de vocês que aqui estão. Deus, com a sua sabedoria infinita, sabe perfeitamente que vocês podem fazer do seu eu um céu, como podem fazer do seu próprio eu um verdadeiro inferno. Mas vamos adiante. Na questão da morte e os primeiros momentos que antecedem a morte, no espírito em expiação e prova, é bastante complexo a reação emocional que esses espíritos começam a adquirir naquele exato momento. Alguns desses espíritos começam, na sua memória extrasensorial do perispírito, a trazer várias lembranças de objetos que ele terá que deixar na terra. Para ele é um sofrimento profundo, porque começam a cobrar dentro de si mesmo e da própria justiça divina todo um trabalho material executado por eles durante 40, 50, 70 anos. E no momento da morte, para esses espíritos, o peso do recurso material o impede imediatamente de entrar no plano espiritual e desfrutar das maravilhas existentes sobre ele. No entanto, o que é que acontece? Nessa visão material de apego e de trabalho que ele teve e de recurso que ele terá que largar, muitos desses espíritos se agarram ao corpo físico. Não querem de nenhuma forma desencarnar. Não querem voltar à sua pátria espiritual de maneira nenhuma. O anjo de guarda, as equipes socorristas, enviadas pela justiça divina, para provocar naquele exato momento o desencarne daquele irmão por morte natural, mas por apego eterno. Naquele exato momento, quando as equipes se aproximam, e o anjo de guarda mostra a situação mental do espírito. Está a casa, a família, o automóvel, a sua conta bancária, fazendo com que o seu estado psicopatológico o atinja diretamente e as dores começam a aumentar no momento da morte. As pessoas que estão ali em volta, ao observar aquela cena, começam a dar a seguinte descrição: a morte é horrível. Sabe por quê? Eu tenho um parente que ele passou 10 anos no leito da cama e não desencarnava de forma nenhuma. E no momento que ele foi desencarnar foi horrível. Ele se contorcia para um lado, para o outro, mas na nossa visão médica, a morte não é nada daquilo.
Porque a morte do apegado foi ele que construiu o apego. Se ele apegado aos recursos materiais existentes em sua volta, ele tinha apegos físicos. E como tinha apegos físicos? E achar que a partir do momento que ele saísse daquele corpo físico, tudo estaria eliminado. Todos os seus recursos materiais foi perdido. Toda a sua riqueza foi totalmente enterrada pelo tempo. Mas que atraso espiritual é esse de alguns espíritos que pensam desta forma e desta maneira? Porém, eu vos digo, quando vocês vieram à terra, o que vocês trouxeram na bagagem? Nada. Portanto, Deus não deve nada ao apegado às coisas materiais. E naquele exato momento, quando aquele corpo se encontrava ainda com o espírito, e o anjo de guarda, junto com os médicos espirituais, anestesista, quando aplicava a primeira dosagem de anestesia para facilitar o corpo, para facilitar a saída do espírito do corpo físico, ele pensava na sua conta bancária. Ele pensava em tudo em sua volta e se prendia mais uma vez à matéria e não queria sair de maneira nenhuma. Que sofrimento absoluto. Observávamos que aquele espírito que estava preso à matéria, ele sabia que seu fluido vital estava totalmente eliminado, mas ele se agarrava aos fluidos dos bens materiais que ele poderia deixar. Os fluidos ambientais que ali se encontravam ainda para manter a sua vida física. Imediatamente, a equipe médica que ali se encontrava começava naquele exato momento a absorver todo o fluido ambiental que existia no recinto daquela residência, para que ele não buscasse mais recursos e para que o seu sofrimento não se prolongasse cada vez mais. Retirava toda aquela substância, ia mais uma vez e através de dispersões fluídicas ia cada vez mais, fazendo com que o seu perispírito, naquele exato momento, saísse primeiro do que o espírito. Imaginem vocês, porque o espírito estava aprisionado pelas algemas dos recursos materiais. E ele não conseguia de nenhuma forma se libertar dessas algemas. Naquele momento, a emancipação perispiritual acontece. Estava ali diante daquela pessoa o seu perispírito e o seu espírito preso a algumas camadas ainda perispirituais. Naquele exato momento, é importante frisar. Essa ação perispiritual, ela começa a absorver todos os recursos fluídicos que aquele espírito possuía na matéria. Naquele momento, então, o que é que acontece? Acontece o seu desencarne, depois de 10 anos. Quando acontece o seu desencarne, e ele entra no plano espiritual, a primeira coisa que ele começa a pensar é: aonde vão me colocar? Para onde eu irei? Eu fui uma pessoa tão má que mereço ir para o inferno, Senhor médico, que o Senhor se encontra aqui. A incerteza do espírito em expiação e prova é impressionante quando ele entra no plano espiritual. Alguns desses espíritos recém-desencarnados, ao observar que aqueles médicos são médicos também desencarnados, começam a se assustar e a dizer: eu estou vendo espírito? Eu realmente morri? Se afastem de mim, doutor. Eu quero falar com o doutor vivo. Eu não quero falar com o doutor morto. Vocês estão mortos, mas eu preservo ainda a minha vida. Eu quero retornar ao meu lar. Eu quero meu dinheiro de volta. Os tormentos dos espíritos apegados aos recursos materiais. Naquele exato momento, a equipe de desligamento perispiritual se afasta e outra equipe se postra naquele exato momento para cuidar do estado psicopatológico daquele espírito. As psicólogas espirituais, especializadas, sim, em tratamento de entidades recém-partidas, se aproxima
uma determinada psicóloga, de nome Luísa, para conversar com o desencarnado que ali estava. E explicar a ele toda a situação vivenciada. Naquele momento, quando ela começa a conversar com ele, ele para e diz: eu posso lhe fazer uma pergunta, doutora? A médica, simples e humilde e caridosa, lhe dá a oportunidade dele poder falar. A senhora acha que eu vou acreditar na morte? A senhora acha que eu vou acreditar que eu parti? Eu trabalhei durante 50 anos. Eu construí casas, construí edifícios. E a senhora acha que eu vou agora perder tudo através dessa morte que a senhora está dizendo? Mas que Deus é esse que fez com que eu vivesse a minha vida inteira trabalhando para que eu possuísse todos os recursos materiais, e quando eu vou pensar que vou desfrutar desses recursos, a senhora vem me falar que eu morri? Não morri não, doutora. Eu estou vivo sim. Eu estou vivo e vou retornar para o meu recinto. E ao voltar para o meu recinto, eu vou lhe provar que eu estou vivo e que eu posso desfrutar de todos os recursos que lá deixei. Já se fazia 5 anos que ele teria partido. E ele não se apercebia que o trabalho de psicologia já se decorria todo esse tempo. Imediatamente, a psicóloga responsável por aquele tratamento espiritual diz: reúna o grupo de psicologia. Vamos levar o nosso irmão ao seu lado. Ele deseja ter uma prova necessária que ele agora é um espírito desencarnado. Naquele momento, o que acontece? Quando aquele homem entra na casa, a casa já não era mais livre. O imóvel já teria sido vendido tudo. E num processo de ilusão mental, ele observa naquele momento e diz: tudo que está aqui pertence a mim. Ou vocês não estão vendo? Olha o meu cofre. Meu cofre está cheio de dinheiro. Eu vou me dirigir ao meu cofre e vou tirar tudo que eu tenho, porque eu tenho muita dívida a pagar. E eu vou ter que resolver isso logo. A gente vai ver que a diferenciação de matéria fluídica para matéria material, a diferença é muito grande. E os espíritos recém-desencarnados, 5 anos de idade, 5 anos é recém-desencarnado, e esses espíritos recém-desencarnados, não há combinação de matéria compacta de forma nenhuma. Ele tem uma matéria que é compacta, mas essa matéria é fluídica. Quando ele se dirigia e olhava, aquela residência estava completamente modificada. E o mais interessante, este homem não perguntava por filhos. Este homem não perguntava por esposa. Perguntava simplesmente pelo seu recurso material que teria deixado na terra. As psicólogas se reúnem e dizem: o senhor está satisfeito com tudo que está vendo? E ele olha e diz: quem foi que roubou meu cofre? Eu tenho que prestar uma queixa. Roubaram meu cofre. Ele estava ali, por que arrancaram? Naquele exato momento, as psicólogas se aproximaram dele. Nós podemos visitar seus filhos, a sua esposa? Disse: não estou interessado nisso, não. Eu estou interessado em que eu deixei aqui, que não está. Eu não estou preocupado com a minha esposa, mas sua esposa cuidou do senhor durante 10 anos numa cama. Lá vem a senhora de novo falar de morte. Eu não morri, eu estou vivo. Mais do que nunca. E eu não pretendo de nenhuma forma, não tenho nenhum interesse também em visitar filhos. Eu quero tudo o que eu tenho, que pertence a mim. Foi com o meu esforço, foi com o meu trabalho, não foi através de esposa, nem de filho que consegui. As psicólogas, naquele exato momento, paravam em prece, pedindo assistência ao anjo de guarda daquele espírito atormentado pelos recursos materiais. Aquele anjo de guarda se aproxima, coloca ele na sonoterapia para que ele acordasse mais calmo. Resgatam ele para hospitais espirituais e internam para tratamento. Naquele momento, depois de uma semana de sono, as psicólogas se aproximam, através de passes dispersivos, o acordam.
E ele diz: eu não estava na minha residência? Porventura, o que é isso aqui? A simples psicóloga diz para o homem: isso aqui simplesmente é um hospital de tratamento. E naquele momento ele olha para ela e diz: doutora, eu quero o melhor médico que tiver aqui dentro. Eu estou pagando. A ilusão do espírito imundo de expiação própria. Eu estou pagando, doutor. E naquele momento a médica olha para ele e diz: todos os direitos aqui são iguais. A enfermaria onde o senhor se encontra é uma enfermaria coletiva. Aqui tem médicos internados, aqui tem donas de casa internado. E o senhor está no direito de igualdade de todos. Mas não é possível uma coisa dessa. Eu vivi a vida inteira pagando meu plano de saúde para receber uma coisa como esta aqui dentro. Muitos de vocês talvez terão esse comportamento no plano espiritual. Naquele momento, as equipes de enfermagem chegam para trocar a roupagem, para trocar os lençóis. As enfermeiras, muito humildes, se aproximam dele, lhe pedem licença para fazer todo o procedimento. E ele, radicalmente, mais uma vez, ataca toda aquela equipe com a sua ignorância espiritual. Já se passava 10 anos de desencarne. E ele não acordava para a realidade. Naquele momento, o anjo de guarda conversa com a equipe que está ali presente e diz: vamos fazer uma terapia de regressão de memória existencial da existência que ele viveu na Terra. Para a gente mostrar na sua tela mental todos os acontecimentos, desde o momento que ele adoeceu, até o momento do desencarne, até a hora que ele deu entrada aqui nessa enfermaria. E a regressão de memória começava, os médicos a conversar com ele e diziam para ele: olhe para aquela tela que se encontra ali. Naquele momento ele olhava para a tela. Vamos lá. Nós vamos mostrar a sua infância, toda a sua infância. Nós vamos mostrar os seus pais, vamos mostrar o seu processo de planejamento reencarnatório aqui mesmo no plano espiritual. Vamos mostrar todos os detalhes até o momento da sua doença. Naquele momento se procedia todo o procedimento de regressão de memória. E quando chegava na doença física dele, ele começava a se tocar. Ele começava a se tocar porque aí a psicóloga espiritual entra em cena nisso. O senhor está vendo aquela mulher sofrida que está cuidando do Senhor? Estou. Aquela mulher é sua esposa. O senhor está vendo que naquele exato momento que ela está lhe dando o banho, ela não está visualizando o seu recurso material. Ela tem todo o amor pelo Senhor, toda a dedicação pelo Senhor. Ela tinha tudo isso dentro dela, mas veja a sua forma de recepção que o Senhor tinha com ela. Bruscamente o Senhor empurrava, mesmo estando no leito, totalmente paralisado. O Senhor era áspero com essa pessoa. Como é que o Senhor quer ter paz? Como é que o Senhor quer ter luz? Como é que o Senhor quer ter conforto espiritual agora, aonde o Senhor está? Observe agora os seus filhos se aproximando, dando a benção. Pai, a benção. Todo dia os seus filhos iam no seu leito. E nós levamos o Senhor para a sua residência e perguntamos ao Senhor: não deseja visitar os seus filhos? Não. O mais importante para mim é o dinheiro, não é os meus filhos. Como é que o Senhor quer ter conforto espiritual? Como é que o Senhor quer ter consciência tranquila como espírito? A psicóloga olha para ele e diz: olhe profundamente para mim. O Senhor desencarnou já faz 10 anos. 10 anos o Senhor reluta pelo bem material que não lhe pertence mais. As pessoas que ficaram têm lembranças profundas do Senhor. Lembranças essas que o Senhor pode olhar nessa tela que se encontra aqui. O seu melhor amigo olhando, olhe, ele está orando, Senhor. A sua esposa, todas as noites, durante 10 anos, não se esquece de fazer um Pai Nosso
e ofereceu o seu anjo de guarda. Seus filhos, todo ano comemora a sua missa de ano. Todas essas pessoas lhe amavam e o Senhor achava que os recursos materiais estavam acima do amor na terra. As lágrimas naquele exato momento começam a cair naquele espírito. Ele começa a perceber que ele viveu durante um período na terra e ele não aprendeu a amar nem os seus entes queridos. Imagine vocês. E naquele momento, a psicóloga diz: tem mais, olhe mais uma vez para a tela. O senhor está vendo aquele funcionário que o senhor tratava tão mal? Aquele funcionário que o senhor acusou de roubo? Aquele funcionário que o senhor expulsou da sua empresa? Olhe, ele ora para o senhor todos os dias. O senhor está vendo? Aquilo se chama humildade. Naquele momento, ele parou e começou a chorar. Olhava para todos em volta e via que toda aquela equipe, durante 10 anos, não procurou tirar nada dele. E sim doar amor. Ele olha para o grupo de psicóloga, para o grupo de enfermagem que ali se encontrava e diz: pela primeira vez na minha vida, que eu nunca fiz isso, eu peço perdão a vocês. Eu peço desculpa a vocês. 10 anos para se conseguir isso. A psicóloga volta mais uma vez para ele e diz: o senhor poderia, por gentileza, fazer um Pai Nosso e agradecer a Deus por esse momento? Naquele momento ele diz: doutora, eu pensei no dinheiro durante minha vida inteira. Eu na terra eu era um ateu, doutor. Eu não acreditava na vida após a morte. Eu não acreditava em Deus. Eu não tenho forças nem coragem para orar por ele agora, que eu persegui também, doutor. A psicóloga respeita a sua opinião, coloca a mão sobre a sua cabeça e ele adormece tranquilo. Quando a gente vai observar o mundo de semi-regeneração, a questão da morte, já no seu 30º estágio de regeneração, é algo completamente diferente de mundo de expiações e prova. Porque em mundo de semi-regeneração, no seu 30º estágio, a gente vai observar que toda uma população já é totalmente desprendida dos recursos materiais. Sabe que muitas vezes, aquele que nasceu na posição de rico, ele veio com uma missão. Aquele que nasceu numa posição de pobre, ele veio se aprimorar a paciência, a sua inteligência e assim sucessivamente. A partir do momento que em mundos de semi-regeneração, no seu 30º estágio, esses espíritos sabem que vai desencarnar. Sabem perfeitamente que seu fluido vital está se esgotando. E por saber que esse fluido vital está se esgotando, são espíritos que já têm a tendência do bem desde o nascimento. Quando se tem a tendência do bem desde o nascimento, o que é que acontece? Chega para os seus pais e diz: eu sei que está chegando o momento de eu ir para outra escala, outra esfera espiritual. Aqueles pais entendem que a morte não existe. Que ali está acontecendo a transferência de um espírito que foi colocado naquela família para o seu aprimoramento intelectual e moral no seu 30º estágio de mundo de semi-regeneração. Aquelas famílias, muitas vezes, ainda com um corpo semimaterial, mas muito menos materializado do que o vosso. Para entender isso, muito menos materializado do que o vosso. No momento da despedida, sabem perfeitamente que aquele filho vai partir para uma jornada superior. Que aquele filho que está ali, que foi intelectualizado, que houve a sustentação moral daquele espírito, ele está subindo na hierarquia espiritual até chegar ao mundo celeste. Não há enterros, nem tampouco velas, e nem tampouco lamentações desses mundos. Há uma felicidade dos pais, deles terem cumprido com a etapa que aquele espírito chegou e foi chamado a esferas superiores.
Será que a Terra um dia chegará a esse estágio? Claro que sim. Chegará a esse estágio, sim. Quando a gente vai observar em mundos superiores, onde a morte praticamente não existe, em mundos superiores, os espíritos que estão reunidos ali também não reproduzem de nenhuma forma. São chamados conjunto de família pelo conceito de afinidade. Quando Jesus diz que todos vós são irmãos, num processo de evolução espiritual, num processo de convivência em mundos superiores, esses espíritos sabem que toda aquela família que está reunida ali, dando assistência ao mundo de expiações e provas, dando assistência ao mundo de semi-regeneração, dando assistência ao mundo de regeneração, são espírito responsável pelas decisões desses mundos. E sabem que todas as decisões tomadas desses mundos irá influenciar na questão moral daquele planeta para o seu progresso espiritual. Todo espírito que está em mundo superior também tem seu estágio de tempo. Ele não vai ficar ali eternamente naqueles mundos, de uma forma. Então, o que é que acontece com isso? Quando esses espíritos atingem o estágio de plenitude superior, então são espíritos que já têm uma responsabilidade nova. Todos que se encontram ali trabalhou em conjunto, mas Deus vai designar uma missão para alguém. Esta missão pode ser exercida em mundo de expiações e prova. Essa missão pode ser exercida em mundo de regeneração já bastante evoluído, não no 30º estágio de uma forma, mas pode ir para mundos que ainda não conheçam a superioridade de um espírito superior. E ali ele virá com a missão de governar aquele mundo de regeneração, confiável por Deus, confiável também por Jesus. Saindo de um mundo superior, todo o aprendizado que aquele espírito teve, todo o aprendizado que ele elaborou junto com os outros, agora vai ser implantado dentro de uma sociedade onde ele será o missionário dessa sociedade. E esse missionário é infalível. Tenha certeza disso. Esse missionário, tenha certeza disso. Ele vai coordenar uma humanidade inteira e todos irão respeitar pelo conceito de moralidade e conhecimento que aquele espírito possui. Por isso que em mundos superiores não existe morte. Existe transferência de um plano para o outro. Enquanto no vosso mundo ainda a morte é vista como o maior desespero social existente. Tenha certeza disso. Porque a vida, ela não esbarra no corpo, não vamos entender dessa forma. A morte, ela é uma continuidade de todo um projeto divino com relação a vocês que aqui se encontram. E por que alguém vai pensar em se matar? Se a morte não existe e a vida é a continuidade, responderá pelo suicídio cometido nos planos inferiores? Tudo aquilo que Deus aguarda em termos de evolução espiritual começa agora. Amai-vos uns aos outros. Era isso que Jesus nos ensinava e ensina no seu Evangelho. Ama o próximo como a ti mesmo. A história que eu contei de início é uma história que reflete toda a humanidade na Terra, todos em busca do supérfluo, mas aonde é que está a luz interior de todos? Todo em busca de uma razão. E onde está a razão e a verdade, a não ser em Deus? Nada mais do que isso. Se nós formos em busca da evolução espiritual, nós iremos entender que o tríplice aspecto da morte, em diversos mundos, existe uma diferença enorme. Os espíritos celestiais que aqui reencarnar, ou como Jesus reencarnou, não morrem de forma nenhuma. Já atingiu o grau de depuração, já atingiu o grau celeste. Naquele momento da morte dos espíritos celestes, o que existe ali é exaustão perispiritual. Mas ele retornará quantas vezes tentarem matarem. Não é ressurreição, não. É a ciência divina
e o processo de evolução perispiritual que esses espíritos possuem. Enquanto o vosso corpo, qualquer tipo de abalo, qualquer tipo de danos, o espírito sofre o reflexo. Mas os espíritos superiores, os espíritos celestes, jamais sofrerão abalo físico nenhum. Porque, acima de tudo, o espírito já predomina sobre a matéria. Que a paz de Deus, que a luz do divino amado Mestre Jesus envolva todos vocês, hoje, agora e sempre. Espero que essa luz de Maria Santíssima e o desprendimento de todos a cada dia aconteça e a cada hora. Porque todos que estão aqui aprendam isso com Jesus. Não pertencem a esse mundo. Terão que retornar à morada de vocês, que são os planos espirituais. Muita paz para todos. Dr. Bezerra de Menezes. Gratas a Deus por toda essa oportunidade que nos deu de pensar mais no que estamos fazendo aqui. Que o que é só eterno é o amor que Deus nos deixou e que quer que partilhemos com cada irmão. E juntos pedimos a Deus que isso seja possível na nossa vida. Pedimos ao nosso irmão para que possa dar prece de encerramento. Maria Santíssima, Mãe e Rainha dos necessitados, iluminai, Maria, neste momento, esse local de dor e aflição, que todos aqueles, Maria, que partiram, que abraça com teu manto sagrado, que coloca nos teus ombros e carrega, Maria, para os hospitais espirituais, que todos aqueles que buscam o teu amor, compreenda que o teu amor é de Mãe superior, é de Mãe suprema. E que este amor seja derramado em todos os lugares que houver prantos e ranger de dentes. Que a paz de Deus nos envolva agora sempre.